Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos às nossas lives que estão retornando depois desse mês incrível de experiência fora do Brasil. Retorno ao Brasil e retorno às nossas lives. Então, eu fui muito iludida, né? Achando que eu ia para lá e que eu ia fazer live toda segunda-feira, como de costume aqui. E eu só esqueci de um detalhe, né? O fuso horário. Então, às 8 horas da noite aqui, no caso, é 1 da manhã lá, e ficou sem condições de seguir com as nossas lives aqui. Mas a nossa live de hoje é a nossa live abertura de aquecimento para nossa minissérie de fermentação natural, onde você vai aprender de uma vez por todas a dominar a arte da fermentação natural da forma mais simples, rápida e barata e descomplicada e tudo que tiver de bom aí pela frente. E essa minissérie, ela vai acontecer nos dias, deixa eu ver aqui, que eu tô perdida na vida ainda. Nos dias 4, 6 e 7 de junho, certo? Então, se você ainda não está inscrito para participar da nossa minissérie, escreve aqui "eu quero", e se você tem interesse na apostila da minissérie, escreve aqui "apostila", assim você vai receber os links corretos, certo? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos nesse sabadão. Quero saber de onde vocês estão falando. Eu estou falando hoje de Joinville, Santa Catarina. Então, estou de volta, cheguei ontem e a gente fica até meio doido, né? Que em menos de 24 horas tanta coisa acontece, mas cá estamos em Joinville, começando essa delícia de semana abençoada, cheia de conteúdo incrível aqui nas nossas lives, certo? Então eu vou estar aqui com vocês hoje, amanhã, segunda, terça, e aí a gente vai ter o início da nossa minissérie online e gratuita. Então, se você conhece mais pessoas que querem aprender de uma vez por todas a dominar a arte da fermentação natural, já clica aqui no aviãozinho, compartilha para esse povo, para a gente ter cada vez mais pessoas buscando saúde e melhora na qualidade de vida, certo? Então vamos lá, temos de Ipanema, Rio de Janeiro, Trombudo Central, minha aluna querida do presencial. Temos a Aurora. Aurora, se você quiser a apostila e se inscrever no curso, só digita separadinho apostila e eu quero, que aí assim o nosso sistema ele identifica certinho. A Lu de Balneário Camboriú, seja bem-vinda. O Roberto de Guarujá. Tenho outra aluna do Guarujá. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Taió também, minha aluna querida do presencial. Estreito no Maranhão, oh, maravilha. Jaraguá do Sul. Gente, estamos bem ecléticos hoje. Itapetininga, Tijucas, Rio de Janeiro, Campinas, Joinville. Foi sua aluna no confeiteiro de Senac, Rosane. Ai, que legal! Seja bem-vinda aqui no online agora. Fico muito feliz de estar aqui com você novamente, que a gente possa trocar muito conteúdo, muita coisa boa. Olá, VRD Damásio, seja bem-vindo ou bem-vinda. Itatiba, a Marisa. Então é isso, povo, vamos entrando. Hoje a nossa live ela é uma live introdutória para explicar o que vai acontecer, falar um pouquinho dessa experiência também que eu tive nesse mês, me apresentar para quem é novo por aqui. Tô vendo que tem bastante gente nova, então a Andréia de Boa Esperança, seja bem-vinda. A Lila, olá. Salvador, boa noite, chefe. Regina, cerâmica, seja bem-vinda. Boa noite. Alzira, Euridice, Vale do Paraíba. Então, boa noite a todos que estão entrando. Então, para vocês entenderem o que vai acontecer nesses próximos dias por aqui, né? Então, a nossa live é uma live de abertura para a gente conversar um pouco, para colocar, para a gente começar a se conhecer, colocar o papo em dia,
que eu fiquei um tempinho sem aparecer aqui, mas foi por um bom motivo. Então, eu passei esse mês todo na Itália, aprendendo e descobrindo e desvendando todos os segredos dessa gastronomia que é incrível e que é muito antiga, né? E tem muita gente que chega para mim e fala: ai, quando, né, que às vezes teve essa oportunidade de ir para lá ou consumiu algum produto mais nesse sentido italiano, né? E pergunta: ai, por que que esse tipo de produto não me faz mal? Por que que eu não fico estufada? Então, eu vou explicar para vocês os benefícios da fermentação, do que acontece em relação a esses produtos, mas principalmente vou convidar e vou dar um toque inicial da nossa minissérie, que a nossa minissérie ela vai acontecer nos dias 4, 6 e 7 de junho. Nessa minissérie, que vai ser online e gratuita, eu vou ensinar para você a fazer um fermento natural do zero, que o principal segredo de qualquer tipo de pão que não faça você passar mal é a fermentação e, claro, o processo mais artesanal e a matéria-prima que você utiliza. Então, já falei aqui na cara de vocês o segredo que a gente vai estar trabalhando. Para isso, eu preciso ensinar você a fazer o seu fermento natural do zero ou o seu monstrinho, certo? Então, você vai aprender isso comigo na minissérie, vai aprender a fazer um monstrinho natural do zero, você vai fazer comigo uma focaccia de fermentação natural e um pão 100% integral. Então, você pode adaptar essas receitas no seu dia a dia e descobrir como é maravilhoso poder comer pão todos os dias e ser feliz e ter saúde e tudo mais. Então, é isso, gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vão me passando aqui a Luciana, que chegou, boa noite. O pessoal que quer a apostila, comenta a apostila. O pessoal que não se inscreveu ainda no minicurso, escreve eu quero. E aí a gente vai enviando os links para vocês. Uruguaiana, Jussi, boa noite, seja bem-vinda. Então, pessoal, vai me contando aí de onde vocês são e a gente vai trocando aí um bate-papo e vai conversando mais sobre, certo? Então, olha só. Primeiro, vou explicar quem sou eu, né? Que às vezes vocês caem aqui de paraquedas e não sabem, né? O que aconteceu, da onde eu vim, o que eu fiz. Então, essas últimas semanas eu postei bastante conteúdo até de TBT, mas eu sou Catarina, eu sou de Santa Catarina, isso aí é coisa da minha mãe, né? Não, é coisa da nome de família, Catarina, mas eu sempre acho engraçado quando eu vou para outros estados, que eu sou Catarina, de Santa Catarina, e lá na Itália eu fui gravar conteúdo no Forno Santa Caterina, então a gente estava tudo em casa, né? Então, eu sou a Catarina, eu sou nascida em Rio do Sul, Santa Catarina, e hoje moro em Joinville. Então, essa é uma dúvida que tem também, muita gente vai chegando aqui, às vezes pergunta dos cursos presenciais e não sabe da onde eu tô falando, né? Então, Joinville, Santa Catarina. E durante toda a minha trajetória, né, de criança até chegar hoje, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de gastronomia. Então, quando eu era criança, ao invés de eu assistir desenho animado, eu assistia o Shoptime, que era um programa de TV que vendia coisas da Polishop, enfim. Então, eu sempre gostei muito de gastronomia, né? Aquilo me chamava muito a atenção. E aí, fiz então a faculdade de gastronomia e nutrição. E dentro da área, isso que é legal também vocês entenderem, que eu trabalho com uma gastronomia relacionada com a nutrição. Então, eu sempre vou trazer aqui para vocês os benefícios do porquê que a fermentação natural ela funciona de uma forma melhor, como isso funciona na prática, redução de índice glicêmico, diabetes, consumo de carboidrato, proteína. Então, eu sempre trago essa ligação, que é uma paixão que eu tenho, né, de cuidar realmente do corpo, da alimentação, mas de ser feliz, né? Consumindo produtos bons e não um monte de porcaria que se vende como saudável por aí. Então, eu sou formada em gastronomia e nutrição e dentro da área da gastronomia eu tive algumas experiências. Então, eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar com Claude Troagot na época da faculdade. Depois disso, eu fui para um restaurante 3 estrelas na França. 3 estrelas é a classificação máxima dentro da gastronomia para um restaurante.
Lá me especializei na Alain Ducasse de Paris e quando eu retornei ao Brasil, eu sempre gostei muito de desafios. E aqui temos o meu troféuzinho do Que Seja Doce. Então, eu fui ganhadora com o único 10 com louvor da história do programa, dado pelo Roberto Strongoli. O programa, né, o meu episódio. E depois disso, eu continuei sempre estudando muito e entrei no ritmo universitário, né? Então, fui dar ali aulas em universidades do estado de Santa Catarina e também de outros estados dentro da área da gastronomia. Mas eu sempre gostei de atingir, de transformar a vida de muita gente. Por quê? Porque assim como a gastronomia ela transformou a minha vida, a gastronomia e a nutrição transformou ainda mais. Então, quando eu era adolescente, eu tive problemas de distorção, de distorção de imagem, né? Então, eu tive problemas relacionado à alimentação e a nutrição, ela me ajudou muito, né? A entender melhor o que eu precisava comer, o que eu não precisava. Então, eu gosto sempre muito de tentar ajudar ao máximo as pessoas a terem uma vida em paz relacionado com a alimentação. Em paz e feliz. Por quê? Porque eu gosto muito de comer bem. Então eu costumo falar aqui, né, que a gente é o time dos insuportáveis que amam comer bem e que comer bem pode ser tanto no sentido nutricional quanto de paladar, né? Eu não preciso comer algo ruim para estar dentro de uma vida saudável e eu não preciso comer uma coisa super calórica para ter um negócio de paladar bom, né? Então eu gosto de unir os dois. E aí, a panificação, ela entrou na minha vida porque já há muitos anos, né? Então, quando eu era criança, o meu pai, ele sempre gostou de fazer pizza, enfim, ele colocou um forno a lenha na nossa casa. Então, essa parte de produção de massas eu já tinha em casa. Claro que não com fermento natural, mas era algo caseiro. E a minha avó também, ela sempre fez pães dentro de casa, né? Então, aquele cheirinho de pão, chegar na casa dela, pão quentinho, é uma memória afetiva muito boa para mim. Então, na minha cabeça, pão sempre fez parte da minha vida. Então, desde quando eu também entrei na nutrição, eu comecei a entender o porquê que o pão se tornou vilão, porquê que começaram a falar relacionado a isso e qual que era a verdade sobre isso. Então, a gente vai ter várias lives falando sobre se pão é vilão ou não, se pão engorda ou não, como consumir pão dentro de uma alimentação saudável, por que que a fermentação natural ela vai trazer mais benefícios para a gente, por que que a gente, consumindo pães de fermentação natural, a gente consegue ter eles no nosso dia a dia. Então, tudo isso a gente vai conversar em muitas lives. Então, hoje eu costumo fazer lives bem rapidinhas, em torno de 30, 40 minutos. Então, eu gosto de trazer temas e ir separando para não ficar muito extenso, né? Então, isso é um tema que a gente vai trazer, né? E quando eu retornei da França, eu tinha gastrites muito fortes e atacadas. Meu Deus, era tipo um absurdo, assim, de me contorcer de dor. E eu comecei a perceber que quando eu consumia pães de padaria ou de gôndola, de mercado, assim, né? Que costumo dizer que nem o fungo quer comer e as pessoas têm comprado aquilo, a minha gastrite, a minha azia atacava mais. E aí, como nutricionista e como uma verdadeira italiana, que eu também tenho a cidadania italiana, então na minha cabeça nunca passou retirar o glúten, cortar o pão, a pizza, porque é algo que realmente traz a memória afetiva e está na minha família há muitos anos, né? Então, como nutricionista, eu quis começar a entender o que estava acontecendo, por que que eu nunca tinha tido aquilo consumindo pães na minha casa. E naquele momento eu estava tendo essas crises de gastrite, de azia, enfim, até quero saber se vocês têm esses sintomas também, se se sentem estufado, mal com gastrite, quando consome algum tipo de pão, certo? Escreve aqui para mim se sim e qual que é o sintoma que você tem. E aí, como nutricionista, eu comecei a investigar, e eu comecei a ver que o que a gente tem hoje como pão, né, à venda nas padarias, nos mercados,
é um produto ultraprocessado. O que isso quer dizer? É um produto que ele vai ter uma durabilidade na prateleira de 1, 2, 3 meses. Se a gente reparar, não tem nem a data de fabricação hoje em dia nos pães que estão ali na prateleira, né? Então a gente não sabe nem quando foi fabricado. E quando a gente faz um pão em casa, caseiro, esse pão ele vai durar no máximo de 3 a 5 dias. Então como é que esse pão, né, que é para ser algo bom, tá lá na prateleira e dura 1, 2 meses, né? Então eu comecei a entender e a investigar a quantidade de porcaria que a indústria tem colocado nesse produto. Então, muitas vezes a pessoa passa mal, se sente desconfortável, não consegue digerir bem, tem gastrite, tem azia, não porque ela tem algum problema com o glúten, mas ela tem problema com a quantidade de aditivos e conservantes que estão sendo postos dentro desse alimento. E normalmente eu pergunto para a pessoa: você se sente assim consumindo uma massa? Que massa é só a farinha e ovo, né? Então, mesmo quando você compra no mercado, é difícil ser uma massa adicionada de muita coisa, porque é um produto seco que tem uma durabilidade grande na prateleira. E aí, normalmente a pessoa fala: não, só quando eu como pão mesmo, né? Ou se tem um outro desconforto, é bem leve. Então, o que acontece quando a gente consome um pão desse estilo? Acontece que o nosso corpo nem identifica aquilo como algo bom, né? Algo saudável, porque é tanta porcaria, aditivo, conservante nesse produto, que o corpo não consegue estar ali digerindo de forma correta. E não só isso. Imagina como é que tipo de matéria-prima que essa indústria utiliza para fazer um pão que se diz, né, um pão grande, numa quantidade legal, num valor tão barato, que dure tanto tempo, né, e que, enfim, que você vai poder consumir aí por um mês, né? Tem gente que acha isso bom, não preciso comprar pão por um mês. Gente, pelo amor de Deus. É tudo isso que a gente vai conversar nas nossas próximas lives, para a gente mudar um pouco desse raciocínio, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a minha relação com a panificação entrou neste momento. Foi quando deu aquele plim na minha cabeça. Meu Deus, o que eu estou consumindo como pão na minha vida, né? E aí eu comecei então a retomar a questão da fermentação natural. Por quê? Lá na faculdade, né, há mais de 10 anos atrás, a gente começou a fazer um monstrinho. Só que não tinha nenhum tipo de conteúdo no YouTube, não tinha nenhum tipo de livro relacionado a isso, foi um processo bem difícil. E naquela vez eu larguei de mão, tipo, pra que serve isso, né? Hein? E aí, pensando na época que eu comecei a ter as gastrites e estudar mais sobre a panificação, eu lembrei, putz, a fermentação natural, ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, né? Será que fazendo, trabalhando com a fermentação natural, eu não vou resolver o meu problema? E foi dito e feito. Então, eu comecei com a fermentação natural há mais de 5 anos atrás. Então, há mais de 10 anos lá na faculdade eu ouvi falar sobre, eu fiz a primeira vez, ficou uma meleca, fedeu a minha casa, o pão ficou ácido, não ficou legal. Então, se você já teve essa experiência na sua casa, você sabe o quanto isso é frustrante. E eu larguei mão. E aí, faz mais aí de 5 anos que eu comecei a ir mais a fundo estudar e foi onde eu desenvolvi o meu método. Um método descomplicado, simples e fácil para se trabalhar e para se encaixar a fermentação natural na sua vida, na sua rotina, de uma forma super tranquila, né? E aí, introduzindo esse método na minha vida, foi aonde eu parei de realmente ter crises de gastrite. E é incrível o quanto isso mudou na minha vida, assim, a minha qualidade de vida, a minha alimentação, a minha relação com o pão, né? Então, era uma relação que já estava meio amor e ódio, né? Porque eu amava muito comer, mas me fazia mal. Então, nada melhor do que a gente poder comer aquilo que a gente ama, que é um pão, um carboidrato, que depois eu vou explicar para vocês os grupos alimentares, aonde que entra o pão, quando é que a gente tem que consumir, por que ele se tornou vilão, tudo isso a gente vai falar mais para frente. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, que eu realmente me curei, transformei a minha vida,
tem uma digestão e uma... Meu Deus, realmente, assim, foi como tirar com uma luva a gastrite que eu tinha, que eu já tinha ido para omeprazol, para todos os ols da vida, né? Então, realmente me ajudou muito. E eu comecei a dar, então, os cursos presenciais. E quanto mais eu ia postando o resultado do povo aqui no Instagram, mais as pessoas de outros estados e outros lugares, tanto do Brasil quanto fora. Então, a gente tem alunos hoje em Portugal, nos Estados Unidos, temos na Itália e tem gente espalhada por tudo quanto é lado, né? Na Alemanha. Então, a gente foi, essas pessoas, elas foram entrando em contato, né? Ah, você não tem um produto online, enfim. E aí foi aonde eu pensei, bom, se eu ajudei, já estou conseguindo ajudar tanta gente de uma forma presencial, eu quero sim ajudar mais e mais pessoas de uma forma maior, né? Abranger mais pessoas. Então, foi assim que eu criei a minissérie do Bom Pão Dia, né? Depois o curso Bom Pão Dia, o curso de fermentação natural de pães, de pizza, tem de croissant, tem de vários temas, de cuca. Então, a gente foi criando aos poucos, mas o que vocês vão ver aqui é um conteúdo 100% online, gratuito e de muita riqueza. Então, toda essa minha trajetória da gastronomia que eu contei para vocês, de restaurantes que eu passei, de formação, agora essa minha última especialização na Itália, onde eu passei mais de 20 dias desvendando todos os segredos da panificação italiana e da parte de pizza italiana. Então eu fui em loco, né, em pizzarias, em locais que produzem pães, em pasticcerias, enfim, né? Foi um monte de conhecimento que eu trouxe e que eu quero passar para vocês. E se você ainda não está inscrito na nossa minissérie, que vai acontecer nos dias 4, 6 e 7, não perde a chance de se inscrever, porque ela tá incrível, tá perfeita, maravilhosa. Você vai aprender a fazer o fermento natural do zero, você vai aprender a fazer uma focaccia maravilhosa, que ela pode ser tanto doce quanto salgada, e um pão 100% integral, certo? Então, se você não se inscreveu ainda, escreve aqui "eu quero", para você ter acesso a todas as informações para participar da minissérie, das lives, para não perder nada. E também, dentro dessa minissérie, a gente disponibiliza a apostila, certo? A apostila, ela tem uma taxinha de R$29. Então, ou você vai assistir só a minissérie gratuita, e aí não tem o material de apoio. Se você quiser o material de apoio, você pode estar adquirindo por R$29. Então, é só escrever aqui embaixo a apostila, que a gente envia o link também para adquirir. Adquirindo a apostila, você já pode ir se organizando com os ingredientes, já pode ir tentando produzir ali o seu fermento natural, já pode ir antecipando alguns processos também, certo? E vamos lá. Então, eu já expliquei para vocês quem sou eu, já expliquei como é que vai funcionar, o que vai ter nessa minissérie, nesses próximos dias de live. E também quero falar um pouquinho sobre a parte aqui dessa questão da Itália, né? Que muita gente mesmo, tá? A farinha de lá é diferente, por que que lá as pessoas comem tanto glúten e não faz mal? Por que que às vezes alguém já foi para lá e não se sentiu mal consumindo esse tipo de produto? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso para a gente finalizar a nossa live de hoje, que o primeiro ponto é que a panificação na Itália, a farinha de trigo na Itália, é um dos produtos mais consumidos, vocês não têm noção. É a base da alimentação deles, né? De manhã, eles têm o hábito de consumir doces. Então, ou é um corneto, que é o croissant deles, ou é uma sfogliatella, que é um doce recheado, ou é um canole, ou é uma tortinha. Então, eles têm o hábito de consumir muitos doces de manhã, com farinha de trigo. No almoço deles, é tipo massa, né? É massa. Você vai ver em tudo quanto é lugar. É massa ou panino, né? Que eles consomem ali o sanduíche. Vai trigo também.
Se você for consumir proteína lá, principalmente bovina, enfim, já vai ser um custo mais elevado e normalmente acompanhado de salada, que é o segundo prato. Então, eles comem primo prato, segundo prato. Primo prato normalmente é uma massa ou risoto. Mas eu até achei, fiquei meio decepcionada, que eu achei que ia ter muito mais risoto na Itália, mas não tinha tanto não. Então, a base da alimentação deles é muito farinha de trigo. Por que que então lá as pessoas não têm tanto problema relacionado ao glúten, não são celíacas, não tem tanta gente celíaca? E também por que que lá, quando muita gente vai para lá visitar, passear, não se sente estufado e não tem nenhum tipo de problema gastrointestinal? Porque se você for no mercadinho da esquina, na padaria mais simples, ou na osteria, na tratoria mais chique, todos esses lugares você vai ver pão produzido de forma caseira. É muito difícil você achar os famosos pães industrializados que duram ali na prateleira mais de um mês, que é muito comum aqui, né? Então, só esse ponto já me surpreendeu, assim, até na birosca do aeroporto tinha um sanduíche de focaccia, que a focaccia era feita com uma boa farinha, de forma caseira, com uma fermentação longa, né? Então, eles deixam isso muito claro. Então, o processo, primeiro, não existe muito consumo de industrializados, é muito baixo, a maioria dos produtos é fresco e é por isso que eles trabalham muito com tomate, porque lá tem muito tomate, uma variedade muito grande e boa. Então, eles trabalham muito com o que é sazonal e o que é da região, eles não vão buscar o que não é, né? Então, se tu for ver, a base da alimentação deles é tudo muito parecido, né? E é tudo voltado aos mesmos ingredientes. Então, primeiro ponto, eles produzem tudo que eles consomem. Então, a maioria das massas que eles consomem são produzidas em casa. Os pães são produzidos em casa ou são comprados, mas de locais que produzem com biga ou com polish ou com fermento natural ou com fermentação longa. Então, nunca é um pão extremamente rápido, né? O segredo da Itália é a fermentação. Então, eles nunca vão trabalhar com uma fermentação extremamente rápida que o seu pão vai estar pronto em 1 hora, né? Isso faz total diferença, porque dá tempo para esse nosso micro-organismo vivo fazer todo o processo de quebra do glúten, de fermentação, de redução de índice glicêmico, que eu vou contar aí nas próximas lives para vocês. Então, e também o segundo ponto é a qualidade da farinha. Então, vamos pensar o seguinte, aqui no Brasil, quando a gente fala normalmente em farinha importada, vem na nossa cabeça Caputo, Cinque Straccioni. Lá, para eles, Caputo é uma farinha de entrada. Então, é uma farinha basicona, né? Então, quando eles querem, a maioria das pessoas que produzem pães em casa, elas têm contatos, né? Elas sabem de lugares, pessoas que produzem farinha. São pequenos moinhos. Então, esses pequenos moinhos, eles vão ter umas farinhas mais brutas, então elas não são tão refinadas e, consequentemente, elas vão ser mais saudáveis, né? Então, o tipo de farinha não quer dizer que a farinha deles é 1000 vezes melhor que a nossa. Quer dizer que existe mais moinhos na Itália, por ser um produto e uma matéria-prima que eles utilizam muito, e por eles terem essa farinha um pouco mais bruta, né? Um pouco mais rica em fibra. Então, a farinha, o tipo de produção, no caso, a fermentação que eles utilizam, e também o estilo de vida, né? Então, normalmente, ou eles vivem em pequenos borgos, ou eles vivem em cidades que o transporte, né? Muita gente não tem carro lá, então anda de trem, anda a pé, anda de bicicleta, né? A gente tá mal acostumado. Quando você vai para lá, você anda ali de 5 a 10 quilômetros, né? E não engorda. Por quê? Porque você come, 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 gasta, gasta, gasta. Agora, qual que é o nosso problema aqui? A maioria das pessoas trabalham o dia inteiro sentado. Pega o carro para ir trabalhar, chega no trabalho, senta. Pega o carro para voltar para casa, chega em casa, senta no sofá. Mal e mal faz uma atividade física.
não consome produto de qualidade, consome um monte industrializado. Aí não tem como ser saudável, não tem como o nosso corpo não dar um tilt, né? E aí ele vai dar um tilt de alguma forma, ele vai tentar te avisar de alguma forma. Olha, você não tá dormindo bem, você não tá tomando água, você tá estressado, você não pratica atividade física. Aí quem que vai sobrar a culpa? O glúten, né? Porque tá na moda colocar a culpa no glúten. Então eu tenho que terceirizar a minha culpa, né? Eu não posso assumir que eu sou uma pessoa que não estou cuidando do meu corpo, né? Da minha saúde, da minha vida. Eu preciso terceirizar a minha culpa para fazer com que cortando um único ingrediente na nossa vida vai resolver e eu vou ficar uma pessoa extremamente saudável, né? Então não é assim. É todo um estilo de vida, é toda uma vibe, uma forma de se movimentar, de consumir água, de consumir produtos mais frescos, de não consumir, não, como é que a gente fala, né? Desembalar menos e abrir mais, né? Então, parece tão simples e tão besta essas frases, mas se você for colocar na ponta do lápis o que você consome durante o dia, exemplo, né? Outro dia até eu fiz um post aqui falando sobre que a pessoa acha que ela tá, né, não tá feliz ou não tá conseguindo mudar o corpo, não tá conseguindo emagrecer. E aí ela acha que tá fazendo uma super dieta. Daí no café da manhã ela come café com biscoito de água e sal, industrializado. Aí no lanche da tarde, ela come uma barrinha de cereal proteica. Gente, vocês já viram a quantidade de ingrediente que vai nessa porcaria? Não é só assim, dei uma olhada. Beleza. Aí no almoço, ela é corrido, né? Ou ela almoça fora, ou ela come um miojo, ou ela come um produto, uma lasanha congelada, né? Preciso falar? Não, né? Só a minha cara já diz tudo. Aí de tarde, ela comprou a bolachinha fit, sem glúten, sem lactose, e vai comer aquilo, industrializado também, né? Não passou nenhum momento pela cabeça dela em consumir fruta, verduras, proteína e carboidratos que são saudáveis, né? Que são da natureza e não industrializado. E aí de noite, né, ela vai comer, sei lá, vai comer pão, vai comer cachorro quente, vai comer miojo, vai comer, enfim. E aí a pessoa coloca a culpa no glúten, né? Infelizmente, a maioria dos casos é assim. Então, se você for colocar na ponta do lápis tudo que você faz na sua alimentação, você vai começar a entender que não existe um vilão, que existe um combo, que provavelmente seu estilo de vida está inteiro colapsado, né? Está inteiro caótico, que nem Nápoles. Jesus, a gente chega em Nápoles, tá o caos. E eles comem pizza todo dia, né? E estão lá, estão bem, estão vivos, ninguém tá morrendo, né? Então, se o glúten fosse assim tão vilão, fosse te matar, realmente, imagina só a Itália. Não teria gente como a Nona Teresa, que eu fui lá no forno, que é desde 1391, que faz o pão mais famoso, que é o pão de Altamura. Ela tem 87 anos, ela é mais lúcida que muita gente, trabalha e ela come todo dia pão e massa. Você acha que realmente, se o glúten fosse tão terrível assim, esse tipo de pessoas estariam vivas na Itália há tantos anos? O que eu quero dizer é que sim, existem pessoas celíacas, sim, existem pessoas que não digerem bem o glúten, mas que existe muito mais por trás disso. E nas próximas lives eu vou contar tudo para vocês. Então eu vou contar para vocês sobre as jogadas de marketing da indústria para transformar o glúten em vilão, porque tem um motivo, né? Como o ovo já foi vilão, o leite já foi vilão, tanto alimento já foi vilão, e eu vou explicar para vocês por quê. Vou explicar para vocês os benefícios realmente da fermentação natural e o que vai trazer na sua vida. Vou explicar para vocês sobre grupos alimentares, carboidratos, proteínas, gorduras, o que elas fazem, quais que são as funções do nosso corpo.
Vou explicar para vocês sobre farinhas, qual as melhores farinhas para utilizar, por que eu trabalho com farinha de trigo e não com farinha sem glúten, porque a minha técnica de fermentação natural é descomplicada, simples e fácil, por que vocês precisam começar a fazer as suas próprias comidas, transformar a sua vida através de uma alimentação mais saudável e natural, certo? Então, se você pensa e quer aprender tudo isso, assim como eu tenho sede por conhecimento, e é por isso que eu passei esse mês inteiro lá na Itália, vivendo realmente a vida da galera italiana, tentando entender melhor a rotina deles, o estilo de vida deles, entender a relação deles com glúten. Se você quer aprender e realmente ter uma vida mais em paz e sem cair em fake news aí pela internet, seja muito bem-vindo. Eu vou esperar vocês todos os dias às 8 horas nas minhas lives aqui e vou esperar vocês no meu mini curso que vai acontecer no dia 4, 6 e 7 de junho, certo? Então, para você se inscrever, se você ainda não está inscrito, escreve aqui embaixo "eu quero", e para você ter acesso às apostilas, a apostila ela tem um custo adicional de R$ 29,00. O mini curso ele é gratuito, as aulas de vídeos que vão ter no dia 4, 6 e 7, você não precisa pagar nada para participar, a não ser que você queira ter o material de apoio, que é a apostila. Aí é só escrever aqui embaixo também apostila. Certo, gente? Espero que esse nosso primeiro bate-papo tenha sido engrandecedor aí para vocês, tenha começado a abrir um pouquinho a mente e que vocês queiram buscar mais conhecimento, assim como eu. Quero compartilhar com vocês todo esse conhecimento e vai ser uma troca linda, maravilhosa nessa semana de muito estudos e como é que eu posso dizer? De muita troca, né? Realmente, assim, eu gosto de saber de onde vocês estão falando, como é que tá a vida de vocês, o que vocês sentem. Então, a gente vai batendo papo aí durante essa semana, certo? Então, amanhã, às 8 horas da noite, teremos a nossa segunda live e nela eu vou entrar mais fundo sobre como realmente a fermentação natural vai trazer mais benefícios na sua vida, na sua alimentação e tudo mais, e como é que ela vai trabalhar em relação ao pão, certo, gente? Um beijo, um bom domingo, né? Um final de sábado maravilhoso e um domingo maravilhoso. Nos vemos amanhã de noite, certo? Um beijo e até! Prazer aí para todos que não me conheciam ainda e também um prazer estar aqui com vocês.